Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão os que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Caríssimos irmãos e irmãs, minha saudação a todos que se encontram aqui na Canção Nova, todos que nos acompanham pela transmissão da própria Canção Nova, todos que são unidos a nós, porque a nossa Rede Nazaré de televisão de Belém do Pará também transmite esta Santa Missa. Meu cumprimento a todas as pessoas que aqui vieram, esse lugar de evangelização, de formação, de peregrinação, aqui na Canção Nova. Durante esses dias, realiza-se aqui também, no Centro de Evangelização da Canção Nova, o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica. Passam de 13 mil pessoas que participam no Centro de Evangelização deste encontro que se estende até o domingo. Uma ocasião privilegiada, porque há pessoas que vêm de todo o Brasil para esses dias de oração, de formação, de contato com a Palavra de Deus. E é claro, normalmente, como tantos que estão aqui neste santuário, aqui é muito frequentado, e especialmente às quintas-feiras, tem esse sentido bonito, o dia que é dedicado à Eucaristia e à celebração da Santa Missa, que tem esta importância única, justamente porque a Eucaristia é o bem mais precioso da Igreja. Hoje nós celebramos a conversão do apóstolo São Paulo. São Pedro e São Paulo são celebrados juntos no dia 29 de junho. Quando a gente chega a Roma, a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, tem duas imensas estátuas, uma de São Pedro e outra de São Paulo. E São Pedro e Paulo, parece que os dois estão olhando um para o outro e, ao mesmo tempo, olhando para a frente. São Pedro foi crucificado e pediu para que virasse a cruz de cabeça para baixo. São Paulo morreu pela espada. O martírio dos dois é celebrado no dia 29 de junho. São Pedro tem uma outra celebração, que é a Cátedra de São Pedro, no dia 22 de fevereiro. São Paulo tem uma outra celebração, é a que se realiza hoje. A festa
da conversão, a mudança de vida ocorrida com o apóstolo São Paulo. Os dois, por meios diferentes, estabeleceram estes alicerces da vida da igreja. Vamos aproximar-nos da figura do apóstolo São Paulo para descobrir a sua importância. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, existe um relato da sua conversão. No capítulo 22, texto que ouvimos agora mesmo, ele próprio narra a conversão. É muito simpático porque a narrativa é em primeira pessoa. Lá no capítulo 26, ele faz algo semelhante, sempre nos Atos dos Apóstolos. Na carta aos Gálatas, também ele conta um pouco de sua história. Primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é o fato de um homem ter a capacidade de abrir a sua alma e proclamar a obra de Deus em sua vida. Ele conta em primeira pessoa, sem medo. E em várias de suas cartas, ele se refere a pontos ligados à sua conversão. Mas não foi uma mágica que Deus realizou em sua vida. A certa altura, ele confessa a sua fraqueza. Foi-me dado um espinho da carne, não sabemos bem o que era. E eu pedi ao Senhor, e Ele disse: basta-te a minha graça, porque a minha força se manifesta na fraqueza. Nós todos podemos contar a nós mesmos ou às vezes aos outros a nossa história pessoal. Eu fico tão feliz quando alguém tem a oportunidade de abrir a sua alma e contar as maravilhas que Deus realizou em sua vida. É bom ter a nossa memória agradecida. Quantas pessoas presentes aqui a este santuário tiveram também histórias bonitas de conversão. Outras poderiam dizer assim: a minha vida não teve coisas extraordinárias. Eu nasci numa família católica, fui educado, cresci, fui para frente. Que beleza! Mas isso não significa que não teve um caminho de conversão em sua vida. Deus é inteligente e Ele sabe como trabalhar com cada pessoa. Alguns passam por um processo de mudança muito radical. Outras pessoas, Deus trabalha na base do conta-gotas. Não sei qual a sua história. Conte a você mesmo, saiba contá-la diante de Deus, e quando há oportunidade de que alguém escute a sua história com respeito, então tenha também a liberdade de abrir a sua alma. Segunda palavra é justamente conversão. Mudança profunda de vida. Ele narra a sua conversão. Hoje eu encontrei um texto muito simpático que comenta o fato de São Paulo estar a caminho de Damasco, levando cartas para prender os cristãos, os seguidores do caminho, como eram chamados. E esse texto que eu encontrei dizia assim: as cartas que ele levou deixaram de ter valor. Jogou fora as cartas de condenação para depois escrever outras cartas. As 14 cartas escritas pelo apóstolo São Paulo,
que continuam ajudando a igreja a crescer. Que beleza! A sua conversão, pensamos que ele tinha sido testemunha da morte de Estevão, ele tinha segurado as roupas daqueles que apedrejavam Santo Estevão, e depois houve uma mudança profunda em sua vida. De vez em quando as pessoas dizem assim: caí do cavalo. E esta expressão tem origem exatamente no fato de São Paulo, a caminho de Damasco, nem fala que ele caiu do cavalo, mas deve ter caído. Tal a força daquela luz que lhe apareceu e a voz que ouviu. O apóstolo São Paulo mudou radicalmente a sua existência. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele perseguiu os cristãos. Conversão tem a ver com Jesus Cristo, conversão tem também a ver com o próximo. Afinal de contas, é do Senhor que nós aprendemos. Tudo que fizermos ao menor dos irmãos é a Ele que fazemos. Nós também sabemos que amar, odiar, elogiar ou perseguir o próximo, estamos fazendo o mesmo com o Senhor. Conversão é mudança de rota, mudança de vida. Quem já fez exame de motorista para fazer a sua habilitação, pode se lembrar que quando a gente aprende os sinais, tem um sinal assim, uma seta virada para a esquerda e um corte. Embaixo está escrito assim: proibida a conversão à esquerda. Significa que você não pode virar. Proibido conversão à esquerda, para nós cristãos, é sempre permitido, e não só permitido, é sempre pedido e exigido que nós nos convertamos. É possível e é necessário mudar de caminho. Quantas pessoas chegam aqui à Canção Nova e buscam a confissão? Ontem nós tivemos a missa em Aparecida, de abertura do Encontro Nacional de Formação da Renovação. Quem já foi a Aparecida experimenta isso. Quase sempre você chega a Aparecida, quer passar perto da imagem e depois quer se confessar. Desejo de mudança, de transformação, desejo de conversão, fazer a vida se voltar para Deus. Se você teve uma história forte de conversão, agradeça ao Senhor, mas todos nós, independente da estrada que percorremos na vida, aproveitemos a graça do chamado de Deus a nos convertermos. E conversão vai durar até o final da vida. Porque eu sou bispo, quer dizer que eu não tenho que me converter? Basta fazer um exame corajoso de consciência para perceber quanta coisa precisa melhorar. Isso vai até o final de nossa vida. Outra palavra a respeito de São Paulo. Missão. São Pedro lembra estabilidade, firmeza da igreja. São João lembra o mandamento do amor, a caridade. A Virgem Maria nos recorda toda a abertura ao Espírito Santo.
São Paulo fala de missão. As 3 grandes viagens, mais uma 4ª viagem menor que ele fez, ele espalhou a boa nova do Evangelho. Ele foi o grande missionário do início da igreja. Não se acomodou, abriu a sua alma, anunciou a boa nova com coragem. Quando os bispos da América Latina e do Caribe se reuniram, uma expressão muito forte que todos já devem ter ouvido em vários ambientes, diz que nós somos discípulos missionários. Quem é discípulo de Jesus, necessariamente tem vontade de comunicar isso aos outros. Todos têm o dom da pregação? Não. Mas todos podem viver o Evangelho. Quantos pais e mães de família estão aqui? Com certeza, em alguma ocasião da vida você diz para o seu filho e a sua filha: cuidado com as más companhias. Porque as boas ou más companhias influenciam nossa vida. Ser boa companhia para os outros é ser missionário. Você leva a pessoa para a vida da igreja, porque alguém vai ter o desejo de viver aquilo que você vive, seguir seu bom exemplo. Este é o convite que a palavra de Deus nos faz. O apóstolo São Paulo, o grande missionário do início da igreja, nos ensine a ter essa abertura de coração, primeiro ponto da nossa reflexão, a fazer um caminho de conversão e a sermos também nós missionários de Jesus Cristo. Queremos pedir essas graças na missa de hoje, na certeza do amor que Deus tem para cada um de nós. Façamos um pouco de silêncio, meditemos sobre o que a liturgia de hoje nos ensina. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.